Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Intríade, que você sabe que toda quarta-feira nós temos um episódio novo no ar, sempre com temas relevantes, porque a ideia do nosso Intríade é justamente esse, trazer nesse mar chamado internet conteúdos que sirvam para edificar, para fortalecer também a sua fé, o seu conhecimento nas mais diversas áreas do saber humano, e a gente sempre se preocupa em trazer conteúdo de qualidade. Por isso, eu peço que você ajude a gente deixando aí o seu like. Você sabe, cada vez que você dá o seu like, você está dizendo para o nosso amigo YouTube que vale a pena ter esse programa, esse episódio no ar, e aí a gente consegue trabalhar melhor e mandar para muito mais pessoas, tá certo? Hoje o nosso tema está especialíssimo, muito especial, então já já você vai saber do tema e o programa já vai começar. Muito bem, estamos agora para começar o nosso episódio especial de hoje. Olha só, gente, estamos nesse mês de setembro, a gente completou um ano de vida do nosso Intríade. O nosso tema de hoje não poderia ser melhor do que o que a gente vai tratar, até porque é um tema extremamente atualizado. Vamos falar sobre a COP30, vamos falar sobre jurisdição internacional com uma sumidade. Você vai receber aqui, eu estou muito orgulhoso, muito honrado de ter aqui o Raimundo Itamar. Ele é pastor hoje. Itamar, vou te chamar de Itamar. Tem problema? Fique à vontade. Então a gente vai conversar um papo de amigos aqui sobre esse tema tão importante. A gente vai atravessar o oceano, porque nós vamos falar de jurisdição internacional, mas depois a gente vai atravessar para um tema que eu tenho certeza que é muito caro, tanto para mim como para o meu convidado, que é sobre o Evangelho de Mateus. Você vai saber por que a gente está fazendo essa costurada toda de temas. Mas deixa eu falar aqui do Itamar primeiro, para você saber quem ele é, quem ainda não o conhece. Ele é de Teresina, no Piauí, veio para Belém já há 29 anos, veio para o estado do Pará há 29 anos, é casado com a Scarlett O'Hara, também é pai de Itamar, Maria, Ana e Davi. Eu gosto de falar sobre a família, porque aí você tem a sua maior graduação, né? Está aqui, né? Pai de uma família, é sogro de Diogo, casado com Maria. Olha só, isso aqui é sogro, viu? Converteu-se ao Evangelho dia 11 de 2 de 96, é magistrado desde o ano de 94, hoje é desembargador do trabalho, iniciou no magistério universitário em 1992. Bom, tem muita coisa aqui. É mestre em Direito das Relações Sociais, Direito do Trabalho ali pela UNAMA, é doutor em Direito Público, Direito Internacional pela Universidade de Coimbra, é escritor, autor de mais de 10 livros individuais e coletivos, inclusive estou recebendo 2 aqui de presente que eu vou com certeza devorar e a gente vai falar sobre eles. Bom, vamos conversar então, senão a gente vai ficar aqui só nesse currículo maravilhoso, esse release aqui, bastante tempo. Itamar, primeiro, muito obrigado, agradeço muito você ter atendido a esse convite e estar aqui com a gente abrilhantando o nosso Intríade. Eu que agradeço, pastor Evaldo. Eu sou um admirador do senhor há muito tempo, né, como adorador, né, e também como comunicador e tantos outros ministérios, né, que o senhor tem na sua vida, né. Então, para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Bom, esses 2 temas que a gente vai começar conversando, que é sobre a COP30 e sobre jurisdição internacional, para mim, assim, uma área que eu estou meio distante, que eu conheço pouco. Eu vou estar aqui como essa pessoa que me assiste aqui, querendo saber de fato, né? Primeiro, vamos começar por que Itamar entrou para essa área, né, que é a área do direito. Quando foi que isso começou? Isso era o sonho de infância ou foi circunstancial? Como começa a tua história no direito? Olha, foi praticamente de infância, né? Porque em 1984 eu tinha 16 anos de idade quando eu me decidi pelo direito. E realmente eu não tinha nenhuma dúvida, né? Passei no vestibular da Federal do Piauí e lá ainda não sabia a minha área. E a minha mãe, em um determinado dia, chega com um jornal, né, um jornal com um congresso internacional que ia ter em Fortaleza na área de direito do trabalho.
eu realmente estava em dúvida, estava no segundo ano, começando o segundo ano, tinha terminado o primeiro ano, quando ela me chega com esse jornal. E aí ela disse, olha, meu filho, eu vou lhe pagar as passagens de ônibus em Fortaleza fazer esse congresso internacional. E aí você vê se essa área vai lhe agradar e tudo, a área trabalhista, ela tinha alguma afinidade, ela era servidora pública do INSS. E eu então fui. E aí não deu outra. Lá eu assisti grandes conferências, conheci Vitor Russomano, Plá Rodrigues, Délio Maranhão, Amaury Mascaro Nascimento, os maiores trabalhistas brasileiros e alguns dos maiores do mundo. E tinha gente da França, da Itália. E eu realmente me apaixonei. Foi amor à primeira vista pelo direito de trabalho. É a minha área desde então. Depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar como advogado sindical, desde cedo, né? Sindicato de trabalhadores, no caso, na época. E logo em seguida já comecei a dar aula na universidade, fiz uma pós-graduação em Recife, na área de trabalho também. E a minha área profissional, eu sou apaixonado pelos direitos sociais desde então, né? Uma paixão que a minha mãe é grande responsável, né? Sei que Deus também. E desde então me dedico a essa área, né? Tenho vários estudos, vários trabalhos e o meu mestrado também é nesse tema. Maravilha. Nós nem colocamos na pauta aqui falar da Justiça do Trabalho, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Como é que você vê hoje, né, essa área do direito hoje no Brasil? Você acha que nós estamos realmente cumprindo o papel? Você acha que a Justiça do Trabalho tem cumprido o seu papel? Eu sei que vou te colocar numa uma calça justa aqui, mas... Para mim, sim, né? Eu entendo que a área trabalhista, especialmente a Justiça do Trabalho, ela é importante para a paz social. Se não existe Justiça do Trabalho, não há paz social, né? O capital e o trabalho. Isso é constitucional, né? Essa conciliação entre o capital e o trabalho no país. Esse é o nosso sistema econômico, né? Capital e trabalho, e assim ele convive harmonicamente por conta da existência também da Justiça do Trabalho, que ajuda nesse sentido, né? A Justiça do Trabalho ajuda nessa existência. Quem dá a lei trabalhista é o Congresso Nacional. A Justiça do Trabalho aplica. E as leis têm mudado. Nós tivemos uma reforma trabalhista há alguns anos atrás, né? E desde então temos aplicado bem a reforma trabalhista. E há essa evolução no campo do trabalho, observando exatamente a questão tecnológica, outros aspectos relevantes no mundo do trabalho que repercutem e tem tido, a meu ver, eu sou suspeito para falar, porque eu sou de dentro da Justiça do Trabalho, boas respostas da Justiça do Trabalho. Né? Porque geralmente a gente pensa, é claro que existe dois atores nessa história que vão pensar cada um de uma forma, né? Que é o empregador e o empregado, né? Geralmente o empregador tem medo da Justiça do Trabalho, né? Agora, eu sempre vou pensar que quando penso em justiça, em direito, em advocacia, nós estamos falando em garantia de direitos. Então não é só a garantia de direitos do trabalhador, mas é a garantia de direito dessa relação entre esses dois atores, né? É o que faz com que haja paz, porque se não tiver direitos algum, nós vamos recuar no tempo, né? Então essa liberdade que duramente foi conquistada por todos nós, especialmente pelos empresários, porque ela vem do movimento da burguesia, historicamente falando, isso traz para dentro do direito a liberdade e também a liberdade de contratar. E essa é uma conquista, né, dessa revolução, que é a Revolução Francesa, e que traz para nós, né, a importância da liberdade de contratação e de asseguração de direitos. Sim. E essa asseguração de direitos, diga-se de passagem, são direitos mínimos, né? Se nós compararmos o nosso modelo com o Ocidente desenvolvido, né, nós não temos tantos direitos como pensamos, mas temos direitos, temos garantias e para a nossa situação econômica são razoáveis, né? Significam aquilo que a gente chama de mínimo existencial, sem o qual o ser humano não pode sobreviver. Os direitos sociais existem exatamente para isso, né? Eles vêm no segundo momento da história, depois que nós conquistamos a liberdade com a Revolução Francesa, aí vem a Constituição Alemã de 1919, OIT, e aí traz exatamente os direitos sociais importantes para a paz social. E com relação hoje a celeridade dos processos? O trabalho é bastante célere, continua, né? Agora com o PJE, que é o processo judicial eletrônico, isso trouxe um upgrade ainda maior para nós, né? Porque organiza muito mais, é tudo eletrônico realmente, temos audiências telepresenciais, muitas audiências, outras presenciais, existe toda uma estrutura, né, de processo virtual, voltada realmente para a celeridade, e ao mesmo tempo que nós temos ferramentas eletrônicas que nos ajudam à satisfação do crédito em execução, né? Ferramentas Bacen Jude e uma série de outras
que traz realmente uma efetividade na execução, ou seja, não é apenas ganhar no papel, sim, mas é realmente ter efetividade. Então esse é o objetivo da Justiça do Trabalho. Ela foi arquitetada, né, no Brasil pelo legislador brasileiro e tem sido aprimorada no decorrer dos tempos e por isso ela atingiu essa excelência, né, nos dias atuais. Nós esperamos que continue e melhore mais ainda, né? A gente atravessou aí uma pandemia, né? Durante a pandemia e a partir da pandemia, houve maiores demandas? Como houve essa área foi? Uma certa queda, mas de todo modo a pandemia nos fez nos adaptarmos à questão eletrônica. Sim. Mesmo. E isso é muito positivo, porque o acompanhamento dos processos, a transparência, as informações correm mais rápido, né? Tanto de um lado, é mais fácil até tentar uma conciliação, uma mediação eletrônica. Às vezes o empregado mora longe, o empregador também, isso aproxima em curtas distâncias, tira custos, né? Reduz custos, traz economia. Então, eu acho que a pandemia teve o lado negativo, claro, diminuiu, né, o número de processos naquele primeiro momento. Hoje já aumentou um pouco mais, mas, sobretudo, nós tivemos esse ganho, que é a experiência com o eletrônico, né, que é com o virtual, e isso trouxe uma melhora. Na verdade, eu acho que para todas as áreas, né, porque quando a gente pensa nesse mundo virtual, estava todo mundo, de alguma forma, sabendo que isso era o que viria no futuro. Então, antecipou, todo mundo, né? Antecipou. Ela veio para antecipar, ela veio para dar essa acelerada que todo mundo, professor teve que dar jeito de gravar vídeo, teve que dar jeito de aprender a usar as mídias sociais. Eu fiz algumas palestras em escolas, porque os professores estavam ansiosos, estavam desorganizados psiquicamente, por conta dessa questão de ter que lidar com a câmera, de ter que fazer a aula online, só para você ver, né? Mas isso foi muito positivo nesse aspecto, de fato, porque muita gente se superou como comerciante, como empreendedor, justamente porque as redes sociais, as mídias sociais, os canais eletrônicos se abriram e as pessoas disseram, poxa, é por aqui o caminho, né? Então acabou acelerando, aprimorar-se, né? Um aprimoramento importante. Bom, agora vamos falar sobre a COP30. O que é a COP30? Por que essa expectativa tão grande, né? Especialmente vai ser aqui na nossa região? Fala um pouco para a gente, eu quero aprender sobre isso. Esse momento aqui, para a gente poder esclarecer sobre assuntos que às vezes as pessoas que não têm conhecimento, por exemplo, sobre a questão do trabalho, como nós estávamos falando agora há pouco, às vezes elas não entendem e aí só vem um lado negativo das coisas. Sim. Quando, na verdade, tem um lado positivo muito grande, né, para a nossa estrutura nacional e de país. Mas em relação à COP, a COP é uma conferência de partes, né, são mais de 190 países, são essas partes, que têm assinado essa convenção internacional que surgiu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 92, né, a chamada Cúpula das Nações, né, do planeta, e essa cúpula gerou uma convenção, que é um documento internacional que já está assinado por mais de 190 países, no sentido de entender que há necessidade da conservação ambiental, especialmente os riscos em razão da temperatura, porque a temperatura ambiental está crescendo. Muitas pessoas, elas são, me perdoe aqui falar, né, eu não sei nem qual é a palavra, ignorantes mesmo, né, não sabem. Quem vê os estudos de satélite, né, e começa a olhar as áreas desmatadas, fica realmente assustado. Né? Então isso é uma falta de desconhecimento quando a gente fala que não há essa necessidade. Né? E as áreas desmatadas, sobretudo na Amazônia, quase um distrito federal por ano. Então, e isso está apontando que vai chegar num determinado momento que vai ser irreversível. Nós temos rios aéreos na Amazônia, eles garantem as questões climáticas de toda a América Latina e ajudam no mundo todo. Nós temos 20% da água doce chegando aqui. Então, tudo isso é muito sério, né? E precisa realmente ser discutido. E a Amazônia tem ficado um pouco fora dessas discussões. Porque as pessoas falam, mas não existem quase documentos internacionais sobre o assunto. Né? Nós temos portanto, 92... Aí, essa convenção previu a realização dessas COPs, que são conferências a cada ano de governança, já com a tendência de, vamos dizer assim, de executivo, de execução, para tentar realmente reverter o processo climático, né, em favor da humanidade, em favor do planeta, em favor de todos nós. E aí essas COPs têm sido realizadas discutindo questões em vários lugares do mundo.
E pela primeira vez ela vai ser realizada no Brasil. Ela já foi realizada na Argentina, em vários lugares do mundo, agora chega no Brasil e chega exatamente na Amazônia, né? Então, em novembro de 2025, vamos ter a COP aqui para tratar dessa questão climática. O Brasil vai colocar algumas cartas na mesa em relação à Amazônia, porque essa questão relacionada à temperatura, nós temos grande responsabilidade em razão da queima da floresta. Sim. Isso é uma realidade, isso é científico, não é brincadeira, né? Não é ilusão, é uma verdade, é uma catástrofe, né? Mas que, de algum modo, tem sido combatido, né? Em 2012 nós tivemos boas respostas, de lá para cá parece que o país, em razão do seu desenvolvimento econômico que é necessário, né, virou um pouco as costas de 2012 para cá e agora está voltando a olhar para essa questão. E nós esperamos que realmente tenhamos um bom caminho, né, nesse sentido de preservar as nossas florestas e ajudar no controle da temperatura, da elevação da temperatura no mundo. E eu acho que é importante também para a gente, como, vou falar assim, meio bairrista, né? Aqui, a gente aqui no norte, a gente aqui na Amazônia, a gente aqui no estado do Pará, eu acho que chegou a hora de a gente olhar para isso com todo esse olhar mais atencioso, mais a gente tem um pouco mais de orgulho disso. E só uma curiosidade, dentro disso que você está falando, pastor Evaldo, na verdade, Belém é uma cidade que tem protagonismo nessas questões. Olha, eu estudo o tema do direito internacional, olhando esses documentos, as atas do Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, século XIX, de 1850 para frente, até a metade do século XX, nós tivemos muitas conferências bilaterais internacionais realizadas em Belém. Brasil e Peru, Brasil e Bolívia, Brasil e Venezuela, muitas, mas muitas. Tinha inclusive aqui comitivas internacionais residindo em Belém por muitos meses para que essas conferências fossem realizadas. Para quê? Para a definição das nossas fronteiras na América Latina. Então, essas conferências que foram realizadas em Belém, muitos documentos internacionais foram assinados, elas duraram muito tempo, e aqui em Belém nós definimos praticamente grande parte das nossas fronteiras com o Peru, e são enormes fronteiras, né? A fronteira do Brasil com a Bolívia ela é gigantesca, com o Peru também, com a Colômbia, com a Venezuela, e essas fronteiras elas foram definidas a partir de Belém. Na década de 80, depois de ter sido criado, né, essa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, nós tivemos uma importante reunião internacional em Belém com os chanceleres dos 8 países dessa região amazônica, aqui em Belém, com a Declaração de Belém, uma importante declaração não só em relação à questão de conservação da Amazônia, mas também voltada aos povos, porque tudo isso só tem interesse porque se volta a nós mesmos, né, as populações daqui. E na década de 90, já é mais recente, todos devem se recordar, nós tivemos uma conferência da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em 94, na década de 90, o presidente Itamar Franco esteve aqui, chefes de Estado, e em Belém saiu uma das declarações mais importantes, um documento internacional mais importante da América, né, que é exatamente a nossa Convenção sobre o Direito da Mulher, que é tão, hoje em dia estamos falando tanto, né? Essa convenção internacional saiu aqui em Belém, é uma carta de Belém, na década de 90. E esse ano nós já tivemos 2 grandes momentos na nossa cidade, que mexeu muito a cidade, que foi a cúpula do Judiciário, e já no mês de agosto, e depois a cúpula das nações da Amazônia, dos estados da Amazônia, onde nós tivemos aqui 4 a 5 chefes de Estado, né? E antes o judiciário tratando de temas de meio ambiente que são importantes também. Eu acho que isso tem que ser muito falado, porque a gente acaba tendo aquele complexo do cachorro vira-lata, né? A gente está aqui no fim do mundo e a gente não sabe o quanto a gente tem aí relevância e protagonismo em tantas coisas, né? Eu lembro que às vezes quando o belemense, infelizmente, às vezes nós aqui temos essa diminuição da nossa importância, né? E às vezes a gente começa a dizer, mas COP30 aqui, isso não vai dar nada, a cidade está uma bagunça. Mas é justamente, né? A gente tem que olhar realmente com esse olhar de, poxa, que bom que vai ser aqui, o que é que eu posso fazer para contribuir, porque é colocar os olhos do mundo todo voltados aqui para nós. Nós temos 2 COPs emblemáticas, Kyoto e Paris em 2015. A tendência é que a nossa COP ela seja mais importante ainda do que essas outras, trazendo documentos, decisões importantes para a humanidade inteira, né? A partir de Belém do Pará. Isso é muito bom para todos nós. O caminho até chegar lá. Hoje nós estamos, claro, existe a responsabilidade dos nossos governantes, de trabalhar em cima da logística, de preparar a cidade.
como é que chega a escolher uma nação, uma região para fazer? Praticamente eles estão decidindo na COP anterior, né? Essas COPs que estão acontecendo por último, a do Egito, né? E a que vai acontecer também esse ano, e aí tem essa definição. Sim. Que a COP está acontecendo todo ano. Certo. Exatamente por conta dos problemas climáticos que são realmente muito relevantes, né? Então, essa definição... A questão é que as últimas COPs não têm saído deliberações, praticamente. Eles têm se reunido e conversado muito, mas não tem saído deliberação nenhuma. A gente espera que algum tipo de deliberação saia, não só para nós, né? Para os nossos biomas aqui brasileiros, mas também para o mundo. Para o mundo mesmo. Tem né? um compromisso, alguma coisa relevante para todos nós. Né? É uma questão realmente muito, muito sensível e que o Brasil se colocou aí, né, à disposição para realizar e receber. Portanto, nós vamos receber ativistas, políticos, organizações, ONGs, né, organizações estatais, governamentais, representações de todos os países do mundo. Nós vamos ter em Belém praticamente aqui mais de 200 representações internacionais. Né? E isso aí é muito relevante para o nosso desenvolvimento da cidade e do país, né? Em termos jurídico-políticos, como se fala. É importante, né, que a gente não olhe, porque nesse momento começa a levantar-se bandeiras, né? E eu acho que a principal bandeira, de fato, é a preservação da espécie humana, né? É olhar para a humanidade, porque, infelizmente, nesses movimentos, começa a aparecer aí, você falou, ativistas, aí todo mundo já fica, isso aí é político. Claro, tem que ser político, não tem como não ser, mas não é simplesmente a ideia de partido A, partido B, partido C, é uma questão real. O mundo está precisando cuidar, né, ser cuidado. É aqui que a gente mora, né? A gente vai morar no céu, mas quando chegar lá já está tudo pronto. Mas enquanto isso, a gente está aqui. O mundo precisa respirar, Bíblia, o mundo precisa pastora, viver. nos dirige à conservação ambiental. Né? Adão e Eva foram colocados no paraíso para conservar, cuidar, tratar bem, né? E nós temos que fazer do mesmo jeito. Essa subida de temperatura, especialmente nas regiões dos polos, é algo muito sensível, né? E é um problema seríssimo, né? Para todos nós na humanidade. E é como os cientistas falam, o perigo da irreversibilidade. Sim. De repente chegarmos a um ponto, né, de disruptivo negativo que vai realmente gerar caos total para todos nós. Né? E isso é um perigo que passamos. E essa questão internacional, que é o meu tema de trabalho, da teoria da jurisdição, vai especialmente para o campo dos tribunais. Eu, como magistrado, eu estive visitando todas as cortes internacionais mais importantes do mundo, o Tribunal Internacional de Justiça em Haia, e lá também fica o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Permanente de Arbitragem. Ali em Luxemburgo nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos e vários outros tribunais internacionais que eu visitei em Estrasburgo também. E a conclusão que se chega é um caminho também que tem que se percorrer, né? Porque a existência desses tribunais, especialmente o Tribunal Penal Internacional, que muita gente tem medo desse tribunal, né? Esse Tribunal Penal Internacional ele é muito relevante porque ele inibe a prática de genocídio. Nós estamos com uma guerra terrível acontecendo no mundo, né? E existe um direito. As pessoas não podem ultrapassar, executar populações, né? E uma série de outras coisas. E esse tribunal tem se desenvolvido muito, né? Que é o Tribunal Penal Internacional, que fica também em Haia. É um das três grandes cortes nacionais. E é por onde está seguindo a jurisdição internacional. Mas não só, a jurisdição internacional está se formando em dois sentidos. No sentido da base, que os países estão se tornando, através das suas justiças, as justiças internacionais. Estão fazendo a conexão. Mas também na cúpula, através desse tribunal importante e de outros que nós temos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, estudando essa matéria, eu cheguei a algumas conclusões, né? Especialmente a importância da cooperação judiciária, que eu trabalhei como cooperador aqui em Belém, no meu tribunal, e a importância dessas conexões para que nós tenhamos uma cidadania realmente internacional e um respeito à pessoa no plano internacional. E isso é muito também relevante, é um outro viés, porque é o desenvolvimento que se exige, não só em relação à governança ambiental, né? Porque aí é a sobrevivência do homem enquanto espécie, né?
E também, já por outro lado, uma questão de justiça, porque realmente a justiça internacional ela vai inibir alguns atos que aconteceram já muitas vezes na humanidade, e evitando aquilo que se chama um juiz de exceção, ou juízo de exceção, porque os juízos internacionais eles têm sido formados depois dos problemas, e na verdade um juiz natural ele existe antes do problema, né? Porque o juiz que é feito para julgar um problema que já aconteceu, ele aflige um pouco o princípio do juiz natural, porque não é um juiz de garantia, né? Um juiz que garante uma justiça por ele já existir. E a tendência das cortes internacionais também ela é muito relevante nesse aspecto, né? De trazer uma garantia de uma cidadania internacional para todos nós. Isso é muito importante também para a humanidade. E foi isso que eu estudei nesse meu livro. Mandei até para o senhor o site, né, da internet que trata desse meu trabalho. Foi um trabalho que eu exatamente fiz em Coimbra, minha tese de doutoramento. O que é que te mobilizou para isso? Pois é, a questão da cooperação. Eu não consigo assim, entender racionalmente como nós não nos conectamos, né? Até no Brasil mesmo a gente tem às vezes dificuldades, porque nós temos 5 justiças no Brasil: trabalho, militar, eleitoral, federal e estadual. E às vezes a gente tem algum tipo de dificuldade. Como é que se resolve isso? Com cooperação judiciária. Mas quando a gente vai para o plano internacional, isso se torna ainda mais difícil. Às vezes se exige um tratado internacional para resolver algumas questões jurídicas, né, e judiciais. Mas o que eu observo, e através do meu trabalho eu pude verificar isso, é que está havendo esse desenvolvimento de cúpula e ao mesmo tempo de base, né, que está se formando e essas conexões estão existindo. E o que eu tento demonstrar no meu trabalho é como é que isso vai se conectar. Exatamente pela cooperação judiciária. Como se conversam aí, né? Como é que vão conversar? Né? A conversa, e aí a partir do momento que conversam, se conectam. E havendo a conexão, vai haver justiça. Havendo justiça, tem garantia. Essa questão nossa, né, da questão da liberdade, que é algo caro para nós evangélicos, né? Quando nós temos exatamente isso, nós temos muito mais liberdade. Essa questão o homem saiu da escravidão na Europa para o servilismo, né? E o cristianismo garantiu essa mudança, né? Não havia mais como escravizar europeu, porque todos eram cristãos. Mas no terceiro momento, né, para exatamente haver um caminho de uma liberdade maior, porque as pessoas elas não eram mais escravas, mas podiam sair do feudo. Quem fez essa transposição foram os burgueses. E eles garantiram os direitos de liberdade deles fazendo essas transposições. E como é que eles garantiam isso? Com jurisdição. Então, quando um burguês ia negociar na África, ele tinha a própria jurisdição dele lá dentro da África. Quando ele ia negociar lá na Ásia, ele tinha a jurisdição dele também. E aí, por conta disso, ele trouxe essa jurisdição e esse modo de resolver problemas para urbe, né? Para o burgo. Sim. E aí, do burgo, se espalhou nacionalmente. Então, é como se ele tivesse trazido do internacional para o nacional, né? E aí o feudalismo acabou e veio a Revolução Francesa. Então, é uma tendência da humanidade e acredito que ela seja boa até mesmo para a pregação do Evangelho. Sim. Né? Porque a questão da liberdade nos ajuda a levar... O burguês, ele tinha a sua liberdade religiosa preservada internacionalmente, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha a sua jurisdição. Então, nós não chegamos ainda aí, né? Porque nem todos têm essa jurisdição especializada, essa jurisdição garantida onde quer que andam, né? Nós não temos uma cidadania para todas as pessoas do seu ponto de vista internacional. Mas ela já começa a se compor, né? Ela começa a se conectar, uma rede, né, vamos dizer assim, uma rede que está com cordões para um lado e para o outro, precisando realmente se ligar. E isso está acontecendo, né? E acredito que vai acontecer, e acredito é uma opinião minha, que vai ser bom. Acredito que vai ser bom, por causa exatamente dessa questão da liberdade, né? E que nós tanto propugnamos para que o Evangelho possa ser pregado. Né? Falar em liberdade, eu acho que não tem como a gente não citar o que está acontecendo, essa dificuldade de hoje de entender até que ponto eu sou livre, por exemplo, na internet. Hoje se fala de uma censura velada. A gente sabe que de 2018 para cá o Brasil se polarizou
não é um tema que eu gosto de me meter muito, não, porque sempre dá problema, mas como é que você vê hoje? A internet, ela é um lugar realmente hoje que todo mundo está livre, pode falar o que quiser. De um tempo para cá já se começou a cercear algumas pessoas. Será que para esse primeiro momento, para tentar regulamentar o que se pode ou não fazer na internet, esse primeiro momento, ele acaba sendo o momento, primeiro assim, vou usar uma expressão que talvez não seja adequada, ela é um pouco mais truculenta, chega lá e para depois ir organizando e liberando. Como é que você vê hoje isso, já que você falou tanto de liberdade? Eu acho que a tendência é haver também uma tendência de definição de painéis decisivos na própria internet. Se você me perguntaria, mas tudo é a questão do conflito, né? Na verdade, se nós não tivermos um tipo de um meio de solução de conflitos, inclusive no próprio domínio da internet, não vai haver como nós evoluirmos. Sim. Mas qual é a tendência da internet? É essa. A tendência é que a gente tenha painéis onde a gente possa recorrer de qualquer tipo de censura para discutir isso. Eu estou falando nas redes sociais, no Facebook sim. E outros mais que já existem. Né? Então, só que no primeiro momento, diferentemente do humano, essas decisões de início são por programas. Inteligência artificial. Num segundo momento, né, é que vem os painéis de arbitragem na internet em que se pode deliberar. A questão é que a sociedade ela ainda não está exercendo, vamos dizer assim, essa discussão. Porque às vezes, quando se faz algo na internet e aparentemente vem a censura, se nós provocarmos, né, dentro da própria internet uma determinada discussão nesses caminhos, em princípio nós vamos alcançar o desbloqueio. Muitas vezes nós vamos conseguir o desbloqueio. Sim. Porque a inteligência artificial ela entra no primeiro momento entendendo tudo como algo contra aquilo que se tem, a igualdade, né? Discriminação, preconceito, coisas desse tipo. Mas ela não tem como entrar nos pormenores. Aí, para entrar no pormenor, você tem que ir para um painel desse. Sim. Se for para um painel, eu conheço várias pessoas que já foram, né? Decisões, inclusive a composição desses painéis é uma composição bastante interessante, né? São pessoas como você, como eu, né? Pessoas, às vezes um intelectual, que vão analisar sob um prisma diferente, não meramente o prisma jurídico no sentido estrito, né? Exatamente para compreender se está havendo ou não. Às vezes é uma piada, senão você vai debelar, vai impedir o senso de humor, né? Mas aí se interpreta artificialmente como se fosse um preconceito. Sim. Né? Então isso aí exige esse tipo de iniciativa e discussão. E já existem. O que está faltando inicialmente é a questão realmente de podermos, de usarmos esses meios. Porque essas mídias, a maior parte delas, elas vêm dos Estados Unidos. Né? E lá eles têm uma compreensão da liberdade de expressão que transcende a nossa própria compreensão de liberdade de expressão. Todos nós temos uma tendência, eu mesmo, todos nós somos muito exigentes de uma discussão prévia das coisas. Sim. Né? Então, isso como essas mídias vêm dos Estados Unidos, nós temos que entender como funcionam para exatamente podermos discutir internamente em determinadas horas para destravar as postagens, né, se for o caso. Especialmente porque, na verdade, o que a gente está vendo é assim, uma transformação muito rápida, né? Eu acho que o advento da internet ele é muito recente. Então, e com a própria pandemia, essa aceleração, todo mundo está indo para a internet, todo mundo está indo para as redes sociais, e vai assim, vai do jeito que dá, né? Então, você não tem mais, por exemplo, você vai como jornalista para as redes sociais, você vai protegido, respaldado por um código de ética da tua profissão. Você vai como advogado, você tem um código de ética que te protege. Mas às vezes vai um menino de 17 anos lá para a internet. Isso, né? É muito curioso, essa questão da inteligência artificial, né? Eu estava vendo, me parece que... Estava lendo sobre a Wikipedia, né? Eles têm 20 escritores, os maiores escritores, atualizadores, né?
que eles conseguem fazer o cômputo. Desses 20, 17 já são robôs, né? E por aí vai. Um dia desses soltaram um robô, não sei se você ouviu falar, me parece que botaram o robô no Twitter, ele ficou nazista em 48 horas. E isso é fato, né? Isso é fato. Então é algo que precisa... Agora, qual é o ditado que tem, né? É que a regulação, ela mata a inovação. Sim. Então a regulação prévia da internet, ela mata a sua própria evolução. Mas, de qualquer modo, nós temos que entender que dentro de um Estado de Direito, né, e todos esses países vivem dentro do Estado de Direito, nós precisamos depois ver o que foi feito, né? Cada um vai assumir as consequências dos seus atos. É uma questão de liberdade, você tem a liberdade assegurada, mas cada um responde. Então, as pessoas têm que ter consciência, mas também a censura prévia, ela é prejudicial à evolução do sistema e do modelo, né? Principalmente se entrar com algum tipo de ideologia, um tipo de vontade própria. Se começar por aí, né? Porque a questão da programação hoje, esses algoritmos, é muito complicado. Primeiro porque muitas vezes não se sabe para que caminho está indo. Sim. E é algo muito complexo, né? Porque, por exemplo, os algoritmos dos jogos, né? Você já deve ter visto sobre isso. Do próprio jogo de xadrez, sim, né? Eles fazem jogadas que ninguém nunca fez, né? Então, nenhum jogador, não é aquela mera 1 mais 1 mais 1 mais 1, pegou o jogo que já foi feito na década de 30, de 40, entrou ali dentro da memória e foi em frente. Não, é uma inteligência mesmo, né? Então, isso é muito complexo, até pela utilização dessa inteligência por quem não gosta de liberdade. Sim. Né? Porque você bota um robô ali para funcionar ali dentro, como se fosse você, né? E na verdade não é. Com algum tipo de objetivo, e às vezes você vai causar lesões às pessoas, né? À história, aos judeus, né? Sim. Isso é realmente complexo. Precisa que haja, portanto, a liberdade, mas que todo mundo saiba que vai assumir as consequências. Agora, também saber exercer dentro da internet esses mecanismos que já existem, né, para você poder ter visibilidade aquilo que foi vedado, né, explicando o que está acontecendo, o que é, e eles realmente vão julgar, vão entender e normalmente vão liberar, né? E também lembrar que a liberdade não diz respeito só ao que é para mim. Porque o povo evangélico, né? Não, eu quero ter liberdade de pregar o evangelho, tá. No momento que a tua liberdade de pregar o evangelho ela é assegurada, você também tem que entender que existem outras pregações que não são do evangelho, que é de uma outra fé, que também quer a sua liberdade, né? E é isso que talvez seja... Isso o robô vai ter dificuldade de pensar. Vai ter dificuldade, mas o pior é que já estão indo por todos os lados. E aí, né, vão ter que... O robô já está fazendo coisas assim impressionantes. Hoje já tem inteligência artificial para ver se aquilo que foi escrito por inteligência artificial. Sim. Já teve um concurso aí para verificar textos e as pessoas disseram, não, esses aqui foram escritos por ser humano e foram escritos por inteligência artificial, né? Então, nós estamos num caminho muito complexo. Muito complexo, e por isso muitas novidades e muitas dificuldades às vezes podem acontecer, mas acredito que vai ser um bom caminho por uns tempos, né? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que vamos terminar na vinda de Cristo, né? E aquilo que precede a isso, pelo que está escrito na Bíblia, pode gerar uma série de problemas, né? A gente lembra quando o relógio, né? A invenção do relógio, que as pessoas iam lá para a França, lá para as catedrais lá da França, para ver os relógios das grandes catedrais. A partir do relógio se começa a trabalhar em tema da valia do tempo. Foi uma grande revolução. Depois vem a revolução do telefone, quando depois aí começa nas áreas da comunicação, o rádio, a televisão. Eu sou do tempo que no rádio a gente fazia nossas mídias, era a cartucheira, né? Que era um cartucho quadrado desse tamanho, então ficava um monte, e aí depois foi para o CD, para o MD. Agora, a gente, para mandar um áudio para uma pessoa, tinha que embalar, tinha que colocar numa fita física para mandar através dos correios. Hoje ficou tudo tão fácil, a gente manda vídeos gigantescos através aí da nuvem, né? Então,
essas revoluções, e a gente está aqui, vivendo e usufruindo dessa evolução. Agora, é claro que tem as responsabilidades, tem aí toda a onda quando ela chega, né? Ela traz também alguns lixos no meio. Infelizmente vai vir. Você vai para a internet e você vai encontrar um monte de coisa, né? E parece que às vezes aquilo que dá mais visibilidade é justamente aquilo que não tem tanta importância no sentido da informação. Às vezes é um meme engraçado que viraliza, mas o ser humano é isso, né? O ser humano é isso. Bom, mas falando em redes sociais, vou aproveitar para você que acompanha a gente. Você sabe que aí está aí os algoritmos, né, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Então, para você ajudar a gente a ir lá para cima, dá o seu like aí. Não esquece, te inscreve no canal, manda para muita gente para a gente poder realmente manter esse programa no ar com muitas informações. Bom, agora a gente vai para uma outra seara, né, que eu me sinto mais confortável para falar, que é a minha área, que é da Palavra de Deus. Você foi um dos comentaristas, né, preparou uma revista para a Escola Bíblica da Assembleia de Deus, falando sobre o Evangelho de Mateus. Eu sou fascinado pelos evangelhos, né? Eu gosto muito de pregar os evangelhos, né? Já li várias vezes, leio, releio, não consigo sair, né, desses 4 livros tão preciosos, e você então trabalhou em cima, né, do Evangelho de Mateus. Como foi esse desafio? Olha, primeiro, quando o pastor da igreja, pastor Samuel Câmara, me convidou, eu fiquei preocupado, né, e ia recusar, né? Mas a minha mulher, ela foi profeta, né? Ela estava do lado na hora, foi ela que me salvou de não ter feito essa revista, me incentivou, né? E aí eu aceitei o desafio e pude escrever. E foi uma das experiências assim mais maravilhosas que eu já tive, porque é impressionante. E o pastor Ivaldo, como escritor, também já deve ter passado por isso, né? Quando a gente prepara as mensagens, Deus faz a revelação naquelas letras, né? Mas escrevendo eu pude perceber assim algumas coisas impressionantes, porque a gente vai entrando na letra, na palavra, juntando uma com a outra, e eu fiquei realmente muito fascinado com o Evangelho de Mateus, né? Porque apesar de ele não ser o maior dos evangelhos, é em número de capítulos, mas não em caracteres. O de Lucas é maior, mas ele tem um conteúdo didático, né? É o Evangelho sinótico por excelência, né? Que traz aquela síntese da vida de Jesus. E é maravilhoso. Os 2 primeiros capítulos de Mateus, né, que é, vamos dizer, o pequeno Mateus, que a gente chama, eles são capítulos assim tremendos da palavra de Deus e que são muito relevantes, né, trazem realmente uma vida para nós quando nós entendemos. Eu fiquei realmente fascinado. Por exemplo, o nome de Jesus, né, o nome Jesus. Já no primeiro versículo, né, que eu nunca tinha me atentado direito, né, quando diz lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aí você tem as diversas linhas proféticas, né? Todas elas se conectando, se juntando ali na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo como sendo filho de Abraão, é a única menção que há, né? Filho de Abraão, né? Aquela promessa que veio sobre Abraão de que todas as famílias da terra terminariam por ser abençoadas, as gerações da terra, não só os judeus, e também ele como filho de Davi primeiro, ou seja, ele é o Messias de Israel. Não há como tirar Israel da jogada, não há como deixar de avaliar isso como importante, né? Ele veio como um judeu, né? Ele é da tribo de Judá, ele é o Messias esperado por Israel, né? O Messias também esperado por nós. Então, a junção dessas linhas proféticas, a gente vai lendo versículo por versículo, né? Aquela história das 14 gerações, e o número 14, né, como sendo o mesmo nome Davi, né? Então, Davi gerações, de Abraão até Davi, né? E de Davi até o exílio, e do exílio até Jesus nascer, são Davi gerações, porque é o filho de Davi, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E isso é empolgante. O nome Jesus, né, significa o Senhor é a salvação, aquele que traz a salvação.
E o seu nome será Jesus Cristo, porque trará perdão dos pecados para o seu povo, trará salvação para o seu povo. Ele será chamado como Emanuel, né? Deus emanado, Deus conosco. Deus conosco. E aí a gente vai indo, sequenciando aqueles momentos lindos dos magos, né? Onde está lá a referência de que os magos, eles não se aquietaram, nada pôde impedir, né? E essa é a nossa busca, né? Nós, como não sendo judeus, né? E os magos não eram judeus, mas eles foram atrás, eles quiseram saber, quiseram conhecer, e o Senhor se apresentou a eles, né? E isso é realmente maravilhoso. Quando eles adoraram a Cristo, a gente pode então perceber a beleza do nosso encontro com Cristo, né? Oferecendo a vida e reconhecendo Jesus nesse aspecto de Rei dos Reis, né? Através do ouro, né? Jesus como sendo Deus, né? Através do incenso, as orações que devem ser elevadas até Ele, e a mirra, né? O sacrifício, aquele que morreria para a nossa salvação. E o mais lindo, quando a gente chega no finalzinho do capítulo 2, que diz lá sobre o Nazareno, né? Jesus o Nazareno, né? Ele mudou para Nazaré, seria conhecido como Nazareno, de onde não viria ninguém, em princípio, que pudesse ser importante. Né? Mas a gente vai acompanhando o Evangelho e vai vendo quando já está lá na casa de Caifás, né? Chamando ele de Galileu, conhecido como Nazareno, a própria serva, né? Quer dizer, e no início do livro de Atos, a gente já encontra a aplicação disso, né? Quando o Jesus de Nazaré é o nome que nós conhecemos ele, né? É o nome que está lá no Evangelho de Mateus, e lá no início de Atos, capítulo 3, né? Quando eles chegam ali na Porta Formosa, que eles encontram aquele coxo, eles usam esse célebre nome, né? Em nome de Jesus o Nazareno, né? Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que temos, né? Em nome dele, levantem, André. E acaba jogando a historicidade, né? Ele é Jesus, que é aquele Jesus mesmo lá de Nazaré. Exatamente. É o próximo de nós, é o nome que nos chega pela palavra e nos chega popularmente, né? Do populacho, do povão, né? Do gentio, o nome que chegou até nós, né? Que a igreja nos traz geração após geração, e que a gente faz as nossas orações no nome de Jesus de Nazaré. Na verdade, né? A Bíblia, ela é fabulosa, ela é maravilhosa, né? Eu já prego o Evangelho, né? Eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos de idade. E eu logo em seguida comecei a pregar. Eu preguei muito cedo, com 16 anos já pregava nas igrejas, já ia para os interiores pregar, menino. Agora você imagina, eu pequenino, magrinho, era um espirro, como eu diria. Mas já ia pregar, então eu sou fascinado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então, ela é uma riqueza literária, poética, enfim, uma riqueza de informação, né? Eu acho que todas as áreas do conhecimento beberam, tem fundamentos ali, né? O próprio direito, né? Pode ter certeza, a minha própria tese de doutorado, um dos casos, né, mais relevantes para demonstrar essa formação da jurisdição está no livro de Juízes, né? Porque quando a gente... Não há nenhum lugar do mundo. Existe as tabuinhas da Mesopotâmia, são milhares. Código de Hammurabi, né, que são documentos que existem, né? Mas aquela formação do reino, né, ali no livro de Samuel, primeiro de Samuel, terminando o período dos juízes para o reino, e a própria previsão de um reino já feito lá a Moisés, ou seja, está aqui o direito, né? Quando vocês tiverem um rei, vocês vão fazer assim. E quando eles chegam lá na frente com Samuel, e as tribos então se reúnem, né? E há a consagração de um rei, ao início da tributação, né? O rei vai ter direito a isso, vai ter direito àquilo, ou seja, é algo muito preciso, né? Nós não encontramos em outros documentos. Então, a Bíblia é uma riqueza que não tem como nós aquilatarmos humanamente, né? E quando a gente olha para os evangelhos, e o evangelho de Mateus, né, que assim, a igreja precisa, e eu acho muito, muito bom esse projeto da Assembleia de Deus, da educação continuada, né, de trazer para o povo essa teologia mais facilitada, né? Porque a gente lê a Bíblia, e muitas vezes a pessoa leiga vai ler a Bíblia, e ela não tem noção, muitas vezes,
de por que foi escrito daquela forma, né? A gente sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus, nós cremos na inspiração divina da Bíblia, mas quando você olha para o Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai ver uma certa sistematização dos ensinos de Jesus, né? Você sabe que tem ali um escritor que teve esse cuidado, né, de atentar para algumas minúcias, para alguns ensinamentos de Jesus. Você olha para Mateus apresentando Jesus especificamente naquele momento para os próprios judeus, para garantir a messianidade de Jesus. É verdade. Né? Ele é o Messias, ele é Jesus o Cristo, ele é o Messias. Eu acho que isso verdade. É fantástico, é maravilhoso, porque ali, aí você vai olhar o Evangelho de Marcos apresentando Jesus com uma pegada um pouco mais diferente, mostrando para os romanos. O povo de Deus estava debaixo do Império Romano, então não podia apresentar Jesus como rei. 10 citações em latim, né? 10 textos, né? Em Marcos, né? Sim. Que demonstra exatamente isso. Aí você não vê genealogia em Marcos. Não vê, é uma dinâmica. Ou seja, Marcos os evangelhos, como o senhor estava falando, os evangelhos são espetaculares, né? O evangelho de Marcos é o seguinte: um homem escrevendo, usado por Deus na unção do Espírito Santo, para mostrar para os romanos que acreditavam, né, que o imperador, né, o César, era o Filho de Deus, e eles para o qual todos os romanos deveriam servir, né? E Marcos vem dizendo: olha, o Filho de Deus é esse aqui, que ressuscitou, né? Esse aqui é o Filho do Deus, o Filho de Deus. E ele veio para servir, diferentemente de César, que não fez nada por ninguém. Veio para dar a própria vida. E o interessante, né, no Evangelho de Mateus, voltando aqui para o Evangelho de Mateus, é a história do Pentateuco de Mateus. Né? Porque Mateus tem os 5 grandes discursos de Jesus, que não tem nos outros evangelhos assim, dessa forma. Lucas trata um pouquinho da bem-aventurança, mas Mateus ele coloca bem, né, esses 5 discursos de Jesus, que é o Pentateuco, que mostra Jesus assim, nas figuras de Moisés, né, veio do Egito, da figura de Josué, entrou em Israel, né, o Cristo, né, realmente entrou para ter a salvação. E todas as outras formas, os tipos, né, da antiga aliança, a gente consegue ver ali. E ver um homem cheio de dedos para falar até o próprio nome de Deus. Porque como ele estava falando para os judeus, aquela história do tetragrama, sim, né? Sim. O nome de Deus, eles não... Essa história, né, do tetragrama é uma história tão relevante que quando eles foram buscar qual era a pronúncia desse nome, eles não sabiam dizer. Porque um nome escrito com consoantes, para você saber como é que ele de fato é falado, tem que ser falado, porque as vogais entram no diálogo. Sim. Quando estão conversando, ali, o judeu escreve só com consoante. Para saber quais são as vogais, tem que saber a palavra falada. Eles não falavam mais a palavra, porque era uma palavra santa, e caiu em desuso para eles próprios. Embora tivesse 6.000 vezes escrita, né, no Antigo Testamento. E aí, já o nome de Jesus, não. Né? Ele está ali estampado, né, para nós, colocado ali. A gente fala em bom português no português, mas num bom grego. Né, para todo mundo pronunciar e falar, né, o nome de Jesus. Né, ou seja, adquirirmos finalmente essa imagem e semelhança do Filho de Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu gosto de lembrar, aqui na escola nós temos uma disciplina que é o Tabernáculo de Moisés. Então a gente vai ver como é que os levitas funcionavam lá. A gente dá uma visitada no Tabernáculo de Moisés e nos véus, né, que dividiam o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E os véus têm 4 cores, né? O púrpura, o azul, o branco. E cada uma dessas cores, o púrpura especial, o vermelho, o púrpura especialmente a cor dos reis, e aponta para Jesus. Né? São 3 véus, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha só como é maravilhoso. A gente olha para todo o Velho Testamento, para toda a Bíblia, você vai encontrar essa figura central que é Jesus. E quando Mateus se preocupa em pegar esses detalhes, ele de fato sabe quem é aquele público que está sendo o destinatário daquele livro, daquilo que ele está escrevendo. Ele não vai fazer de qualquer forma. Já João, quando pega no seu evangelho, já começa, já atravessa, né, a genealogia, já diz, no princípio
Era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ou seja, ele não está mais preocupado em mostrar que Jesus é o Messias, agora ele está preocupado em mostrar que Jesus é Deus. E aí já vai atentar para um outro público, os gnósticos que estão ali, né, dizendo que Jesus era apenas uma emanação de Deus. Ele não, ele era o Verbo, ele era a palavra. E para os gregos o Verbo é a palavra ordenadora, criadora, o Logos, né, o Logos, né? Então que coisa... Então por isso assim, aí a gente começa a falar com muito mais brilho nos olhos, né? E voltando para o Evangelho de Mateus, então Mateus tem essa preocupação, né? O Sermão da Montanha, né? Enfim, tudo aquilo que Mateus escreve. Eu achei interessante, você já deve ter assistido o The Chosen, né? Série, né? Essa série tão interessante, ele coloca ali o Mateus como uma espécie de alguém com um espectro autista, né? Não sei se você já atentou, mas justamente para dar essa conotação de detalhes, né? Essa conotação de hiperfoco. E quando você olha, de fato, para o Evangelho de Mateus, você vai ver essa... É impressionante. É uma obra literária. Do ponto de vista literário, ela é impressionante. O modo com que é escrito o livro, né? Todo aquele percurso, né, que ele segue e os esclarecimentos que ele faz em relação à passagem de Cristo. Eu falava, né? Eles usam a expressão, Mateus usa, né? Ao invés de usar reino de Deus, ele usa reino dos céus, para não citar a expressão Deus, que ele cita, mas menos. Mas um dos momentos mais importantes assim, do Evangelho de Mateus é quando Jesus ele está a caminho de Jerusalém, né? Porque João, eu acredito que mais da metade do Evangelho de João já é nessa fase, né? Sim. Já é nessa fase final. Mas ali você vê a importância, né, que Cristo realmente deu nesse momento final, quando ele atravessa o Jordão, né? Ele ia para aquele lado de lá, né, para não passar por Samaria, era uma tradição, né, mais ou menos assim. E eles atravessam o Jordão para subir para Jerusalém. E ali, por exemplo, Jericó, na entrada, na saída, né, tem algumas colocações que Mateus mostra, né, os cegos vão sendo curados, né, e essas pessoas vão se avolumando na multidão a caminho de Jerusalém, né? E a gente vai compreendendo, vai vendo esse filme, né? Ele vai narrando essa história e a gente vai conseguindo ver todas essas imagens, né? Quando Jesus ele traz temas muito relevantes, a começar pela família, né? Que ele fala sobre a grandeza do casamento. Sim. E as indagações, né? Porque eles pegam e dizem assim, perguntam, então ninguém deve casar, né? Então é melhor ficar solteiro, né? Aí Jesus disse, olha, quem é dado, quem não é dado... Quem se garantir... Mas aí ele vai falando da grandeza, da importância da família, aí ele vai falando da importância das crianças, né? Ele vai dizendo, olha, é importantíssimo cuidar da família, é importantíssimo cuidar de todas as crianças, né? Tem que deixar, não pode impedir, e aí vem linguagem, né? Vem método de ensino, vem tudo com relação a essas crianças, como as crianças têm que ser educadas e ensinadas, e ninguém pode ser impedido de conhecer. Então tem que os débeis, estava falando dos autistas, débeis no sentido italiano, déboli, né? Aqueles que vulneráveis, precisam de um cuidado maior para poder ter essa compreensão, além da integração ao corpo de Cristo, porque todos merecem igualmente ouvir a palavra do Senhor e compreender. E aí, na sequência, ele encontra o jovem, né, o jovem rico, né, chamado jovem rico, e vem uma outra indagação, porque aí, se eles já estavam questionando a questão do casamento, agora eles questionam a própria salvação, né? Porque quando Jesus fala da questão do dinheiro, e aí é uma questão social, né? E quando Jesus fala do problema daquele jovem, eles levam logo para um ponto da salvação. Se esse cidadão que tem dinheiro, que tem recurso, que tem tudo, que não tem necessidade, né, não está salvo, nós que temos que correr atrás de tudo, temos todas as dificuldades, não tem como a gente ser salvo. Aí Jesus, então, faz aquele questionamento, né, para eles próprios, quer dizer, dá aquela informação, né, vocês têm
dado a vida, né? Largado tudo para me seguir. Porque largar tudo é exatamente essas peias Sim. que o jovem rico tinha. Não é largar o que ele tinha, mas ele era uma pessoa presa, Seus vinculamentos, né? prisioneira. E Jesus está dizendo, não, vocês têm que me seguir. Quem me seguir vai ser realmente salvo, né? E eles fizeram a pergunta e Jesus já deu logo a resposta. A resposta que está exatamente no homem seguir com sinceridade a Cristo, né? Ter Cristo na sua vida, né? A Ele dar glória, tê-lo como Salvador, como Rei, como Deus, como Senhor, como tudo na vida, né? Na verdade, ele ter essa herança no céu. Ele faz uma espécie de desatar, né? Ele desata essa ideia da salvação a partir daquilo que eu faço, a partir daquilo que eu tenho, a partir dos meus rituais, a partir das minhas riquezas. Salvação é Cristo, né? É crer em Jesus. E existe uma frase que é da minha infância cristã, na verdade. Nós já ouvimos muito nos convites, na hora de encerrar uma pregação, os convites, né? A salvação diz: venha e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o que Jesus está falando realmente é dessa suficiência do sacrifício dele, de que um relacionamento com Jesus é suficiente para a salvação. Não é porque aquele jovem era rico, ele tinha uma pretensão lá no Sinédrio, porque ele era uma pessoa influente, importante, conhecedor da lei, né? Porque ele dá a carteirada dele em Jesus, né? Ele chega lá, não, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus diz, bom, então se ainda existe esse vazio dentro da tua alma, se você, em fazendo tudo isso, ainda existe esse vazio, essa draga aí dentro de você que arrancou essa certeza, é só me seguir. Não tem a ver com o que você tem, né? Me segue. Você vai ver isso aí que não preencheu, isso aí que não te satisfez, que te deixou com essa grande dúvida. É simples. Se isso não te supriu, não te garantiu, não te deixou esse fundamento, te desvincula disso e me segue. É o suficiente. Cristo, né? A suficiência de Cristo em nós. É verdade. E a subida, eu fico imaginando, né? Porque Jesus veio debaixo do nível do mar, sim, subindo para Jerusalém, né? Então ele vai subindo e quando ele entra com toda aquela multidão na frente e atrás, né? Ele é então reconhecido, né? Como o Rei dos Reis, né? Como o Senhor dos Senhores. E aí ele vai até a cruz, né? Jesus, ele não voltou atrás, né? Sim. Ele não desistiu, ele estava de olho na gente, né? Em cada um de nós, né? Ele foi até a cruz. É algo que impressiona essa marcha, né? E a caminhada de Jesus Cristo em direção à cruz e anunciando para os seus discípulos, né? O que ia acontecer, ele ia morrer, né? Ele fez isso por 3 vezes, e que ele iria também ressuscitar, né? E ele realmente ressuscitou. Subiu aos céus, está assentado à direita do Pai e nos assentou nas regiões celestiais. Esse programa de educação cristã continuada, eu quero aqui fazer um parênteses, não é uma propaganda, mas é porque quando a gente estuda a Bíblia, e é o que está sendo feito, não tem como correr. Eu estava dizendo um dia desse com um colega meu, né? É só se tu faltar. Tu decidir não ir para aquela aula, né? Porque naquele dia vai ser tratado do teu pecado. Sim. Né? Vai ser tratado daquele problema. Né? E tu vai ser confrontado pelo próprio Espírito Santo, pela palavra de Deus, e a tua vida vai ser transformada. Então, realmente estudar a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, é o que todos nós precisamos, né? Para a gente poder realmente ter um encontro com Cristo e conhecer a Deus. O máximo que o homem pode conhecer a Deus é através do conhecimento da palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo capilariza no interior do homem, de iluminação, né? Para que esse homem possa então ter uma boa vida, a melhor vida que se pode ter na terra. Perfeito. E aí é uma riqueza, é um tesouro, está à disposição. Temos o auxílio do Espírito Santo, né? Como você bem falou. Você vai ler a Bíblia hoje com a facilidade de ter tantos mestres ensinando. Tem os riscos também, tem os perigos, mas se você é confessional, você tem os seus mestres, você tem os seus guias, né? Aqueles que vão te orientar, tem os programas das igrejas e tem a sua leitura também
né? Você se relacionar com a palavra de Deus. Acho que a Bíblia é o único livro que o autor está presente quando a gente lê, né? Então ele está lá presente, né? E por falar em autor e livro, eu também tenho dois livros aqui que o autor está presente aqui agora. Bom, você me trouxe esses dois tesouros aqui, né? Um é de poesias, quer dizer então que além de tudo isso que a gente leu aqui no seu release, todas as atividades, você ainda tem tempo de deixar o coração poeta falar. É verdade. Esse livro aí são minhas memórias poéticas. Eu resolvi contar em poesia, né, algumas coisas da minha vida, porque sou juiz, né, por a razão do direito na minha vida. E aí contei isso em alguns poemas que foram escritos em forma de poesia pelos poemas que escrevi aí. E falo um pouco da minha vinda para o Pará, né, da minha chegada aqui, que é uma história que tem uma relação de fé, né, muito grande, já que eu vim, né, do Nordeste para cá, fiz esse percurso e as portas foram abertas por Deus aqui na terra que me adotou. Né, o Pará me adotou como filho, né, porque eu tive um encontro com Cristo aqui nessa terra. Foi muito importante. Aí a magistratura entra exatamente nesse início, né, porque eu estava estudando para concurso e os concurseiros fazem concursos em muitos lugares, né? E eu fiz concurso aqui, já tinha feito 2, estava no meu 3º concurso. E passei. Quando passei, eu tinha feito... Eu na época não era crente, né? Então eu tinha feito uma promessa de que mas isso foi uma oração sincera. Sim. Crente ou não, Deus ouve, né? E eu então disse para Deus, se tu me passar nesse concurso, eu não vou querer mais saber de voltar para minha terra de origem. E aí, pastor Evaldo, foi o meu grande problema, porque eu passei no concurso e a minha mulher queria voltar. Ela disse, olha, tu combinou... Ou o senhor ou a senhora, tu agora não combinou comigo. Então aí Deus trabalhou muito na vida da minha esposa, né, até nós chegarmos a esse consenso. E, portanto, eu sou muito feliz, né, aqui no Pará, sobretudo porque uniu duas coisas muito importantes, relevantes, né? A fé e a minha vocação, né, em termos profissionais, né, eu que sou vocacionado realmente pela magistratura e pude aqui exercer, né, essa vocação profissional e ter esse encontro com Deus. Né, bom, nós estamos falando agora com o pastor Itamar. É verdade, é verdade. Essa história do pastorado, eu, como já disse para o senhor, desde cedo eu tive uma grande preocupação com os direitos sociais. Né, e quando eu me converti, eu ia muito para essa questão na igreja, né, de fazer obras sociais, né, realizava muitas obras sociais. E um pouco antes, o que aconteceu com o relevante? Eu tinha 1 ano de crente e o meu filho mais velho, hoje ele tem 30 anos de idade, ele sofreu um acidente. Eu estava na cidade de Altamira trabalhando, eu estava no trabalho na hora, né? E ele sofreu um acidente gravíssimo e quando eu o encontrei, ele estava com problemas neurológicos cerebrais, uma queda, e eu estava aqui no quarto esperando a visita do médico, entraram 2 médicos, fizeram aqueles exames, com martelo, com lanterna, e os reflexos não existiam. E ele disse, olha, isso aqui foi um problema cerebral, já está com tempo, né, mas estamos com todas as drogas, né, que ele podia dar, leve daqui quando puder logo para Belém, né? Nós estamos fazendo um tratamento que é feito em qualquer lugar do mundo, que é esse coquetel, né? Sim. Mas nós não temos aqui nem eletrocefalograma, né? Ele estava quebrado na época. E aí depois que o médico saiu, eu era crente, né? Novo convertido, eu fui para o banheiro do hospital, para não ser na frente da minha mulher, né? Porque eu não queria que ela ficasse apavorada. Sim. Ela nem ouviu essa conversa. E aí no banheiro do hospital, que não estava limpo, que era o banheiro público do hospital, não era o do quarto, eu fui lá e botei meu rosto no chão. E aí eu orei a Deus e disse, olha Deus, esse menino tu me deste antes de eu ser crente, né? E agora eu estou aqui já crente, então eu queria te fazer um pedido, faz ele voltar. Em nome de Jesus Cristo. Levantei. Quando cheguei no quarto, aí estava só esperando a bênção, né? Porque o novo convertido, e a gente tem que buscar isso na vida, ele tem muita fé. É verdade. E quando eu cheguei aí entrou mais 2 médicos.
Isso coisa de 10 minutos depois. Né? Quando os outros 2 médicos... É aqui que está o menino que está com problema cerebral e tal. A gente vê aqui. Faz de novo aí. Esses outros 2... Não eram o mesmo, eram 2 médicos. Faz o exame de novo. Quando ele bateu o martelo, a perna disparou. Quando ele botou a lanterna no olho, eu... Assim em cima, né? A pupila dele disparou também. Ele já estava curado ali. Foi só esperar para ele restaurar. Aí naquele dia eu fiz... todo mundo faz uma promessa antes. Sim. Eu fiz a posteriori, né? Então o que eu disse para Deus, já em casa, né? Eu disse, olha Deus, onde eu for, eu vou dar esse testemunho. E aí eu comecei dando esse testemunho, né? E fazendo essa obra social na igreja. Nós tínhamos, eu e minha mulher, né? E a minha secretária, né? A gente fazia essa... Elas cantavam os hinos, a gente fiz toda uma estrutura. Eu sei que com isso eu comecei a evangelizar a cidade toda, né? Eu já tinha mudado para Marabá. E aí ensinando, o pastor me chamou para ensinar na escola dominical. E aí eu fui ensinando, eu não tenho lembrança de ter faltado até hoje um domingo na escola dominical. É uma coisa assim que me apaixonei realmente pelo ensino da palavra e ao mesmo tempo por ter conhecido esse poder de Deus, né? Ter tido essa experiência. E eu já vi Deus fazer todos os milagres possíveis, né? Impossíveis para o homem, todos eles eu já vi Deus fazer, né? Estando na igreja um dia, né, eu estava liderando a oração e entrou uma mulher com uma menina descaída e dizendo, ela morreu. E nós naquele momento dizemos, olha, não há outra coisa a fazer agora, vamos orar. Oramos e o fôlego voltou para a menina. Então, quer dizer, eu já vi Deus fazer todos os milagres. Paralítico andar, meu filho voltar, né, morto viver. Eu não posso deixar de falar desse Deus, que sobretudo me salvou, né? E é um sentimento, uma certeza, uma convicção como 1 mais 1 igual, mais certa do que 1 mais 1 igual a 2. Então, desde então eu tenho feito isso, né? Colaborado na escola dominical, né? E ensinado a palavra de Deus, e aí o Senhor terminou me chamando para o ministério, né? Para poder ter esse andar, né? Dentro da igreja, oficializando, né? Realmente esse chamado e esse ensinamento. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida e na vida da minha família, né? Hoje minha filha mais velha é pastora, lidera adolescentes, né? Faz um trabalho maravilhoso. Todos os meus filhos são evangélicos, né? E desde o menor até o mais velho, e todos eles estão na igreja. O marido da minha filha também é pastor, então louvado seja Deus. Que maravilha, isso é maravilhoso. Aí tem esse outro aqui, né? Que lindo isso aqui, né? Reconheçamos a Cristo, reflexões necessárias para transformar a nossa alma. Como é que surge isso aqui? Esse trabalho surgiu na pandemia. Foi um voto que eu fiz a Deus, né? Eu disse, Senhor, se tu me mantiveres vivo até o final da pandemia, quando sair dessa pandemia, eu vou publicar essas mensagens em forma de livro. Eu vou fazer uma mensagem por dia. Então eu acordava todo dia, 5 horas da manhã. E aí eu ia orar, né? Recebia de Deus uma mensagem, né? E sentia através de um versículo e escrevia, né? E assim eu fiz durante todo o período da pandemia. E terminou a pandemia, eu fui cumprir aquilo que votei a Deus, né? São escritos simples, fáceis de entender e que realmente nos leva a reconhecer a Cristo, né? Através dessas reflexões. Encontrar Cristo na palavra, né? Exatamente. São textos que sempre apontam para Cristo. Meu querido, que prazer, que papo bom. Eu sempre falo, né, quando eu dou aula de homilética, quando eu ensino na questão da pregação, eu sempre digo que a pregação ela precisa ter um caminho que vai do menos importante até o mais relevante, né? Do natural ao sobrenatural, né? Então, ela tem que chegar nesse ápice, né? Você vai aqui, né? Você fala de coisas de contexto histórico, linguístico, do texto, até que chega na hora que você pega aquele texto e você aplica as verdades espirituais daquele texto. Então eu vejo que o nosso programa hoje, né? Incrivelmente foi nessa direção, né?
mesmo não desqualificando de forma alguma, né, a importância do teu ministério também, porque eu digo que tudo que a gente faz, seja na área profissional, em qualquer área, também a gente está exercendo o ministério, né, de servir a humanidade, de servir o outro. Então você trouxe desde lá da sua formação, do seu fazer profissional, do direito, da magistratura, que é tão importante, mas aí a gente encerra aqui. Pode ter certeza. Tocando os céus. Eu acho que isso aí deixou o programa nessa crescente. Então, que prazer, muito obrigado. Eu ia esquecendo, a gente não pode deixar de falar, que você também é um dos acadêmicos fundadores da nossa Academia Evangélica de Letras do Pará. Eu quero aqui, primeiro, registrar que o senhor também é dessa academia, né? Enobrece a academia, o nosso presidente Jorge Paulino, né? Um homem de Deus usado para essa obra, e nós acreditamos que a academia é um importante canal, né? Para que exatamente escritores venham fazer reflexões sobre o Evangelho e aquilo que é o nosso slogan, né? Sim. Letras para a vida eterna, né? Através dessas letras que os nossos acadêmicos estão escrevendo e ainda vão escrever, nós temos a certeza que muitos corações vão ser tocados. Maravilha. E nós aqui da Escola de Adoradores estamos preparando um presente, né, para a ELPA, né? Já está lá com o Jorge Paulino, nosso presidente, que é o hino, né, da nossa academia. Já está todo organizado. Está pronto já, né? Parabéns, né? Parabéns. E nós vamos vamos convidar a diretoria da ELPA para vir aqui no nosso mini auditório aqui na Escola de Adoradores, já com cantores fazendo a vera, o pessoal do coral aqui está ensaiando, para a gente apresentar ao vivo, primeiro para a diretoria, o nosso hino da ELPA, para que no dia lá da diplomação a gente possa levar para todos os acadêmicos esse hino que marca o início desse projeto tão fantástico, tão ousado, né? Que ousadia! Parabéns realmente ao nosso presidente pela ousadia, uma né? porta essa de porta que se abre. Publicação que não existe, sim, né? Muito importante. Vamos estar juntos aí para celebrar. Eu me sinto muito honrado, né? Eu que sou um pequeno escritor, junto com o senhor, né, e tantos outros que têm um trabalho no meio evangélico que nós admiramos desde longas datas, pastor. É uma honra estar com o senhor. Que maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente com certeza vai ter outras oportunidades de trazer você de volta aqui para falar de tantos temas, de temas da teologia, da vida cristã, do direito, né? Eu sei que você é um ávido pelo conhecimento, já ficou claro aqui nessa nossa pequena conversa, quanto você está o tempo todo antenado, buscando mais conhecimento, e que isso seja também um incentivo, né, dos nossos jovens, dos nossos ministros, que não cansem de buscar conhecimento, de se atualizar, de ser relevante para o seu tempo. E não só isso, eu acho que a gente fecha dizendo que todo esse conhecimento, que toda essa busca hoje te mantém com essa humildade, né, com essa postura de servo, que foi o que Jesus ensinou lá Exatamente. Para os romanos, né? Jesus o servo, né, a partir de Marcos. E essa ideia de que esse conhecimento todo é sim em função de ajudar o outro, de abençoar o outro e de cumprir o seu propósito como chamado de Deus, filho de Deus e enviado para fazer a obra de Deus. Parabéns pela postura, parabéns pela tua busca, pela tua dedicação e muito obrigado por estar aqui enriquecendo o Intríade. Obrigado a todos. Muito obrigado. Que maravilha, gente, que programa, hein? É claro que você vai mandar isso para muita gente. Inclusive, presta bem atenção, você conhece gente que está entrando agora na academia para fazer direito? Então, mostre esse programa. Minha filha está fazendo direito agora também. Que bom. Ela está extremamente empolgada, está no primeiro semestre, já está. Ela só vai ficando cada vez melhor. Estou me sentindo o máximo aqui. Grande abraço, gente. Deus abençoe e até o próximo.